Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e nesse vídeo eu quero falar sobre como foi morar na Irlanda, mais especificamente em Limerick, que é uma cidade do interior. Bom, estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal falando dos países em que eu já morei. Então já fiz um vídeo sobre quando morei na Argentina, na Colômbia, na Bulgária, em Malta, na Irlanda do Norte e agora eu vou fazer da Irlanda normal, por assim dizer. O país que muita gente vai estudar inglês, porque lá você pode também trabalhar se você contratar um curso de mais de 8 meses, se eu não me engano. Mas bom, vou contar como foi a experiência lá depois de passar a vinheta de abertura, que é para dar tempo de você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Primeiro de tudo, como foi que eu decidi ir para a Irlanda? Acontece que eu tinha me inscrito no doutorado aqui em Portugal, mas eu não sabia se eu seria aprovado ou não. Quando eu me inscrevi, eu estava vivendo na Bulgária e eu só ia ter a resposta do doutorado lá para setembro. Então, para onde é que eu ia ficar? Comecei a viajar ali pelo leste europeu, passei umas semanas na Sérvia, na Bósnia, e aí depois eu fui olhar alguns voos para saber para onde eu poderia ir, para qual país de fala inglesa, porque eu pensei, bom, como eu tenho que esperar um pouco mais, vou ver se eu espero em algum lugar que eu possa voltar a estudar inglês. E eu não queria voltar para Malta, porque em Malta eu já estive, e Malta também faz parte do espaço Schengen, ou seja, faz parte do mesmo bloco que Portugal, e eu precisava ficar um pouco fora do espaço Schengen para eu poder depois entrar em Portugal, porque só pode ficar 90 dias, né? Como eu já tinha passado 60 dias lá em Malta. Mas bom, então eu olhei as passagens e tinha uma passagem barata para a Irlanda com escala em Londres, saindo de Podgorica. Já ouviu falar nessa cidade? Nem eu. Podgorica é a capital de Montenegro, um país novo que é país desde 2006. Peguei o voo, cheguei lá e tem uma amiga que mora na Irlanda, Riane, que fazia as peças comigo lá no tempo da Bahia, também lá no tempo de São Paulo. Nossa, a gente fez muita peça junto, ela canta. Então eu fui lá para Dublin, cheguei e eu lembro que a primeira pessoa com quem eu conversei em Dublin foi com uma mexicana. Conversei ali com ela indo no ônibus, depois cheguei lá na casa da Riane e passei lá 4 dias para poder decidir onde é que eu ia ficar, porque eu não tinha a mínima ideia para onde eu ia. Bom, queria ficar ali em Dublin, a ideia inicialmente era ficar em Dublin, mas logo nos primeiros 2 dias meus ali em Dublin eu já vi que não ia dar certo eu ficar lá. Primeiro porque os quartos muito caros, né? Era um valor muito acima do que eu tinha em mente. E segundo, o custo de vida também é custoso, mas o que realmente pegou para mim é que era muito brasileiro, muito mexicano. Eu ouvia muito mais espanhol e português em Dublin do que inglês. Então eu falei, bom, se eu não vou numa escola, eu quero aprender de uma maneira mais autodidata. Eu preciso pelo menos ir para um lugar onde eu não escute o povo falar em espanhol e português, porque senão eu não vou aprender. Então eu comecei a procurar, desesperado, porque claro, eu estava lá de favor na casa da amiga, né? Não poderia ficar muito tempo lá, até mesmo porque ela dividiu o apartamento com outras pessoas, então eu dormia ali na sala. Bom, procurando, encontrei uma casa em Limerick, que é uma cidade lá bem no interior mesmo da Irlanda. Riane já tinha passado por lá uma vez, ela me disse que gostou, que achou bonita, e eu precisava de um lugar barato, então eu acabei decidindo, bom, vou para lá. E olha que eu tive que convencer o homem a deixar eu alugar o quarto lá na casa dele. Ele era acho que ele tinha origem árabe, era muçulmano, algo desse tipo. O nome dele era Shah. É uma pena não ter. Bom, também se eu tivesse uma foto eu não poderia mostrar, senão ele me matava. Mas ele, inicialmente, ele não queria alugar o quarto para mim, por quê? Porque eu era brasileiro. E ele não gostava muito dos brasileiros, porque o brasileiro lá tem uma fama muito ruim de escutar música alta. Eu falei, não, com isso você não se preocupe, porque eu sou um brasileiro muito diferente, eu não gosto de escutar música alta, de jeito nenhum, sempre escuto ali no fone, e mesmo assim eu gosto de músicas mais calmas, então primeiro eu tive que fazer esse trabalho de convencimento. Convenci ele, alugou o quarto para mim, que eu acho que foi 200 euros que eu paguei, era um quarto privado, e engraçado que eu não sabia era que a casa dele ficava atrás de um supermercado. Do lado do supermercado tinha um portãozinho azul, eu entrava por esse portão e aí tinha um pátio com umas casas lá.
Era muito engraçado isso, viver dentro, quer dizer, no fundo de um supermercado. É por isso que eu estou mostrando aí para vocês, né, Limerick, os lugares que eu passava quando eu morei aí, mas não tem como eu mostrar a fachada da casa como eu mostrei nos vídeos anteriores, porque o Google Maps não chegou ao pátio. A localização era muito boa, primeiro porque tinha ali um mercado a menos de, não sei, uns 30 passos, e segundo porque estava realmente quase de frente já para o castelo medieval de Limerick. Era só mesmo cruzar a parte ali do mercado, 100 metros já estava lá esse castelo, que era muito bonito. Também tinha a famosa ponte lá de Limerick. E o que eu estava fazendo? Bom, eu estava trabalhando muito no blog. Nesse tempo o blog estava dando um bom dinheiro. Agora, infelizmente, o blog, a renda caiu muito, claro, porque por conta da pandemia não tenho vendido muito mais seguros, que era o que eu mais vendia, né? Seguros para pessoas virem à Europa. Mas ninguém mais viaja, bom, é por isso que também aqui no blog e no canal eu estou fazendo vídeos diversos, faço de novela, de filmes, para ver se eu consigo manter ao menos o número de acessos que eu tenho. Mas bom, voltando, era uma localização muito boa e eu trabalhando muito no blog. Depois que eu fazia minhas coisas lá do blog, o que é que eu tinha para fazer? Correr. Eu, eu acho que eu nunca fui tão fitness na minha vida como em Limerick. Lá em Malta eu corria bastante também e tal, mas em Limerick eu tinha ainda mais tempo para isso, porque em Malta eu cheguei a estudar lá numa escola, a Língua Time, tem vídeo aqui no canal, mas lá em Limerick não, porque eu fui procurar saber sobre as escolas e eu só encontrei 2 escolas lá para estrangeiros. A cidade é muito pequena, né? E essas 2 escolas, diferente do que eu previa, tinham um alto preço. Eu achava que elas fossem mais baratas e não. Então eu vi que, apesar do aluguel ser barato, o valor da semana lá nessas escolas era assim para mim ali inviável. Então eu pensei, bom, não vou estudar nessas escolas, vou tentar estudar por mim mesmo, em casa, sozinho, e na rua eu puxo papo com uma pessoa, converso, peço para uma pessoa tirar uma foto, e a pessoa me perguntava de onde era, eu do Brasil, e assim ao menos eu treinava um pouco ali o inglês e também com esse chá. Mas era engraçado, porque eu praticamente não via esse homem, porque ele trabalhava de noite, de madrugada, eu acho que ele era entregador. E então ele passava a noite fora, eu dormia, quando ele chegava eu saía para resolver minhas coisas, não tinha nada para resolver, né? Mas eu saía para correr, para ir ali no mercado, então para fazer turismo. Eu acho que eu conheci todas as pedras de Limerick, porque como é uma cidade pequena, eu fui ali em todo canto. E realmente foi. Hoje eu estou até lembrando um pouco de Limerick, porque aqui em Portugal agora está começando uma tempestade, se chama Tempestade Bárbara. E o tempo lá em Limerick era mais ou menos assim, não de tempestade, mas sempre nublado, com uma chuva, uma garoa, um vento assim. Então, a viver em Limerick eu acho que foi o período mais calmo, tranquilo e de realidade paralela que eu morei. Parecia que eu realmente estava em outra dimensão. É uma cidade que o ritmo é lento, tudo é muito bonito, muito antigo. Com muito tempo para se dedicar ao blog e também a mim mesmo, eu aprendi muitas coisas lá em Limerick, coisas para comer, por exemplo, comidas que eu poderia fazer sozinho, que eram rápidas e mais ou menos saudáveis, porque eu estava correndo porque eu também queria ser mais saudável. Agora eu estou magro, esquelético, mas antes eu pesava 79 quilos, então também estava procurando ver como é que eu poderia emagrecer e tal. Então lá em Limerick tem um mercado chamado Tesco, eu acho que eu era o cliente número 1 do Tesco, eu sempre estava lá metido dentro do supermercado, perdemos o supermercado, e ali eu fui encontrando produtos que eu não conhecia, e aí hoje eu tenho uma alimentação bastante saudável até, graças a esse tempo que eu passei em Limerick, que eu pesquisei coisas que eu nunca pensei que eu ia parar para pesquisar. Mas é engraçado, apesar de toda essa calmaria, não me senti aborrecido em nenhum momento. Eu até acho que o tempo que eu passei lá em Limerick me ajudou a suportar melhor a quarentena. Porque, claro, eu morava lá com esse chá, mas eu praticamente não falava nada com ele. Se uma vez na semana eu falasse com ele 2 vezes, era muito. É engraçado isso, né? Você morar com uma pessoa que você não sabe a procedência, você nunca viu na sua vida. Coisas que você só faz depois que você começa a viajar, porque ao viajar você vai exercitar a coragem para fazer uma coisa desse tipo.
Mas ele, ao final, foi uma pessoa assim, bastante correta e não tivemos nenhum atrito, né? Até porque eu também me esforcei lá para não fazer coisas de brasileiro, que eram as coisas que ele temia medo, né? Que ele tinha medo que eu fizesse, como escutar música alta e tal. Se você está pensando em morar em Limerick, eu acho que você tem que ter a consciência de que lá é um lugar com clima sempre mais para frio, nublado, e que se você for uma pessoa que não se dá muito bem com a solidão, talvez você não goste, porque claro, não tem assim muitas festas por lá, nem nada dessas coisas, a vida noturna não é das melhores, apesar que eu também não sou de vida noturna, mas por exemplo, viver em Limerick solteiro pode ser um pouco difícil. Agora é claro que se você entrar numa escola, aí você vai conhecer muitas pessoas lá da escola. Também tem a Universidade de Limerick, que talvez você possa fazer um curso lá de verão, eles faziam. O problema para mim, porque eu não fiz, era que a universidade ficava bastante longe ali do centro, então eu tinha que pegar um ônibus para ir. E por fim, todo esse excesso de tempo, já que o tempo também passava muito devagar lá em Limerick, foi aí que eu tive a ideia de procurar na internet também um lugar onde eu pudesse ter aulas grátis, já que estava muito caro as escolas. E aí procurando, a ideia era procurar alguma coisa ali na Irlanda mesmo, se havia algum lugar que dava aula gratuita, como eu tive lá em Malta. Em Malta eu estudei numa escola chamada Lingua Time, que não é gratuita, tem uns bons preços, mas não é gratuito. Mas lá também tinha uma igreja de uns meninos mormons que eles davam aula de graça de inglês. Então eu comecei a procurar se encontrava alguma coisa desse estilo aqui na Irlanda mesmo. E aí, sabe como é a internet, né? Uma coisa vai levando a outra. De repente eu encontrei uma mina de ouro, que foi um monte de aulas gratuitas na Irlanda do Norte. Por isso que eu fiz já o vídeo da Irlanda do Norte. E aí eu não tive dúvidas, eu encontrei essas aulas lá grátis, fui para a Irlanda do Norte. Aí eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o outro vídeo no qual eu conto como foi que eu encontrei essas aulas, como é que eram. Lá no blog tem um PDF que você pode baixar com outras escolas. E o balanço geral que eu faço é que gostei mais da Irlanda do Norte do que da Irlanda de Baixo, mas gostei de Limerick, que não foi assim a pior época da minha vida. Eu achei que Limerick foi um período assim de muita calmaria. Limerick me ajudou também a lidar melhor com a ansiedade, porque claro, se eu não fizesse alguma coisa sem estar numa escola e sem um trabalho certo, trabalhava em casa ali com blog, eu poderia ter me sentido muito aborrecido, entediado, e não. Na verdade, eu acho que Limerick exercitou bastante a minha paciência, então sempre que está assim um pouco frio, eu lembro até com certo carinho de Limerick. E se curtiu esse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, compartilhe. Se tem alguma dúvida de Limerick ou da Irlanda, deixa aí embaixo que eu leio todos os comentários, depois eu respondo. Me diga se você já foi em Limerick, o que você achou, se lá também foi um lugar de aprendizado não acadêmico, mas um aprendizado diferente, como foi para mim. Coloque aí embaixo que eu vou querer saber. E no último vídeo dessa série eu vou falar sobre como é viver em Portugal, que é onde eu vivo já tem 4 anos e provavelmente devo passar aqui um pouco mais de tempo. Então se inscreva no canal para não perder, assim também você ajuda aqui o canal a crescer, agradeço por isso. E até o próximo vídeo.